que é o seu lado comentando, você me fez uma pergunta e eu divergi do conceito que você apresentou para poder fazer, uma premissa, para poder fazer a pergunta. E ali as pessoas que estavam no chat começaram a me tratar de azedo e amargo. Amargo. Mas hoje só faltou igual o Barroso. Você é uma pessoa impulsiva. Mas só faltou... Esses assuntos, dentre tantos outros. Muito boa a sua explanação inicial e muito pano para manga para a gente começar aí o debate. Pano para manga e muito pelo dos cachorros, maus tratos. Minha cachorra me mordeu, acho que não vai dar para... Consegue dar um zoom aqui, Alemão? Vocês estão vendo? Ela está inchada, né? E eu tenho 2 marcas aqui do dente dela. Imagina se eu não tivesse um prong. Ela estava com prong, mas o que aconteceu? Ela viu um cachorro, ela ainda é bastante reativa, é um animal com muita energia, um pastor alemão de trabalho, da linhagem de trabalho, e eu fui segurar e estava com a mão muito próxima, e puxei o prong para dar o aviso para ela. Ela obviamente entendeu, virou e me deu aquela mordidinha de aviso. Mas é uma mordidinha com potencial de 450 quilos. Imagina um cachorro desse. Eu vou começar com o João, só na questão dos maus tratos, para ele abrir esse espaço, e depois vou no lugar de fala da misoginia, Maria. Com certeza. Mas imagine, João, eu tenho 55 anos, né? O Pavinato me enche o saco e brinca comigo toda hora, que eu já estou no bico do corvo, mas eu caminho com ela, se for o caso, a gente já chegou a fazer 7 quilômetros. Eu ainda tenho algum vigor físico, e peso 94 quilos, ela pesa 34. Mas eu te diria que se ela estivesse usando aqueles peitorais, seria praticamente impossível conter um animal desse. Como é que você vê esse PL 1146 e com a analogia que eu fiz sobre o PL da misoginia? Pois é, Cavani, como você bem falou nessa bela introdução que você fez, vão sendo aprovados esses tipos jurídicos abertos, né, amplamente abertos, e a gente esbarra em muitos fatores envolvendo esses temas, especialmente a questão do que eu enxergo de um aparelhamento total das instituições por uma visão de mundo que hoje se chama campo progressista, mas se você dissecar, é o bom e velho marxismo. É domínio por excesso de legislações, por excesso de intromissão na vida das pessoas, no dia a dia empresarial, no dia a dia da atividade negocial como um todo, e esse da liberdade de expressão agora com essa questão da própria fala da misoginia. Tanto que o PL ele é aprovado totalmente em aberto, né? A questão de você desmerecer a mulher ou desqualificar. A gente tem até um vídeo, uma entrevista da deputada Tabata Amaral, do PSB, falando, não, se você interrompe uma mulher ou fala que está de TPM, isso não é misoginia, não, é mentira. Aí você tem outras jornalistas e outros canais falando, não, isso é a misoginia sim. Então, ninguém entende o que é isso. E aí há de se entrar em campo a questão da própria direita ter aprovado, como você mencionou, ainda que o senador Flávio Bolsonaro tenha feito essa explicação, entendo que ficou um ruído muito grande, pegou mal também, porque era um tema muito quente, e havia necessidade de marcar posição ali. Ele fez a justificativa, mas ainda assim entendo que foi insuficiente. Há de se correr esse risco, e vamos ver se a Câmara barra. Eu não estou tão assim acreditando, não estou muito otimista não, acho que a tendência é de passar na Câmara, até porque o que se chama de bolsonarismo ou direita tem, sei lá, cerca de 100, 150 deputados, vamos colocar assim. Você tem a esquerda e você tem esse centro que define tudo. E na própria votação ali no Senado, o que me preocupa é isso, que você vê o senador Carlos Portinho, o próprio Magno Malta e outros senadores, eles já adotam esse linguajar, que é o linguajar da esquerda, do campo progressista. No caso do fake news, né? Passou exato. a ser tão aceito o termo que ele virou o termo oficial, né? Ele incorporou, né? Sendo que não é uma definição jurídica, uma definição até política, da ciência política. Então agora, até os senadores lá usando essa terminologia, o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, pergunta para o PL, né, o liderança do Carlos Portinho, como que vocês votam? Eles a favor das mulheres, sim, a favor das mulheres. Então já há essa questão de precisamos criar leis, né, criar diferenças na lei, então você acaba diferenciando tudo, e isso fica um grande campo aberto, onde você já tem um Ministério Público totalmente, ou quase totalmente tomado por essa visão de mundo, né, por ativismo judicial, e no judiciário também. Então é muito, muito preocupante. E agora a gente observa que vai ser mais um instrumento de perseguição. Eu espero estar mais otimista com relação à Câmara, mas não estou tão otimista assim que seja barrado lá. João, antes de passar para ela, porque você é advogado também, você consegue definir maus tratos? Difícil, né? Porque pode ser tudo, né?
Pode ser tudo. Pode ser de um tapinha num cachorro, numa criança, até realmente tentar enforcá-lo. Pode até ser verbal, pode ter simplesmente somente Boa, verbal, né? verbal. Somente por meio de psicologia ali, né? Até porque a gente sabe quando há uma relação, né, de diferença hierárquica ali, a própria colocação, a forma com que você coloca, já pode também considerar Então, maus se eu tratos, xingar né? o meu cachorro, eu posso ter problema Falar com grosso, alguém. exatamente. Que Você tá bacana. falando muito grosso com ele. Nós estamos bem, né? Maria, é óbvio, eu fiz uma brincadeira com o lugar de fala, né? Não é disso que se trata, mas você não é advogada, né? Do meio jurídico, é cientista político. Você consegue definir maus tratos mesmo sem ser advogado? Não, é subjetivo, como o João falou, depende do contexto, do que é maltrato para mim, não necessariamente é maltrato para você. Eu acho que existe uma definição básica, que, né, como tudo no nosso dicionário, é uma definição básica, e aí a gente vai estendendo a corda para um lado para o outro, dependendo de como cada um enxerga o que é maltrato. E acho que é justamente onde mora o problema, né? Para esticar a corda para o lado onde cada um encontra o seu conforto, Isso. começa a virar um perigo. E aí entro na questão do ódio em função de ser mulher. Pode também, do mesmo jeito dos maus tratos, pode caber qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, aquele dia que eu divergi de você. Você me fez uma pergunta, você estava na minha posição, eu aqui ao seu lado comentando, você me fez uma pergunta e eu divergi do conceito que você apresentou para poder fazer, uma premissa, para poder fazer a pergunta. E ali as pessoas que estavam no chat começaram a me tratar de azedo e amargo. Mas hoje só faltou igual o Barroso. Você é uma pessoa repulsiva. Mas só faltou isso, hoje Maria. no chat lá da UES falaram assim, quero provar ele pra ver se é amargo mesmo. Seus admiradores secretos falaram isso lá. Mas então como é que a gente resolve isso? Existe como resolver? Você concorda com o PL? Não concorda? Qual que é a tua posição? Veja, a tese básica, né, a definição básica de misoginia é o ódio contra a mulher. Só que atualmente eu fui até pesquisar essas definições de misoginia e assumiu uma definição muito mais ampla do que apenas ódio. Então, a meu ver, nem o próprio ChatGPT soube me definir exatamente o que era misoginia, ficou complexo. Existe uma vasta gama atualmente para definir misoginia. A meu princípio, eu condeno o ódio contra a mulher. Eu acho que existe sim a questão da violência contra a mulher. Não, a violência contra a mulher em geral, que não que não há o acordo, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas o que eu quis dizer, enfim, enfim, deixa pra lá. Mas eu condeno o ódio contra a mulher, a violência contra a mulher e tudo mais. O grande problema desse projeto de lei é que ele é muito subjetivo. Eu estava lendo o projeto aqui nos bastidores e, de fato, é complexo. Ele traz essa linha tênue do que é opinião versus o que é crime. Veja, qualquer discurso, qualquer debate, a gente pode se exaltar. Você fala uma coisa para mim, eu falo outra coisa para você, e aí, eu vou te processar? A gente já vive num país, como você bem mencionou, a questão da judicialização é um problema grave no nosso país. Tudo é judicializado aqui. Mais uma questão para a justiça resolver, que já é extremamente morosa. Veja, eu falei que condeno a violência contra a mulher. E é um problema grave no nosso país. Hoje eu me deparei com um dado que 9 a cada 10 estupros de vulneráveis não são resolvidos no nosso país. E um dos motivos desse é justamente por conta que a justiça é morosa. Então você amplia esse escopo, amplia para um certo blá, 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 e aí você dificulta mais ainda da justiça fazer justiça. A gente mencionou aqui. Então, é um tópico complexo em cima de uma questão subjetiva, onde a linha tênue entre opinião e crime fica muito tênue. Então, é isso. E minha preocupação é, por exemplo, eu vejo que assim, Caivano, de um tempo para cá, nós como sociedades perdemos muitas coisas. Perdemos a chance de avançar como sociedade porque a gente perdeu o senso do solo comum, sabe? A geração Z, por exemplo, os homens estão cada vez mais distanciados das mulheres. Porque o discurso das mulheres virou mais radicalizado e, consequentemente, acabou afastando os homens. E a gente nunca vai avançar como sociedade se a gente não chamar os dois lados para conversar. Você é solteira, né? Sou solteira. Então você não vai se incomodar se eu fizer essa pergunta. Tá fácil encontrar um homem que atenda certos requisitos da sua exigência, né? Não precisa ser específica nem explícita em nada, mas tá fácil. Você enxerga o homem como alguém que pudesse te proteger, ser seu companheiro, ajudar em prover o sustento, etc. Como é que tá isso? Olha, assim, ó,
Eu, pessoalmente, não tenho dificuldade, assim, eu escolho estar solteira mais por opção mesmo. Mas falando pelas minhas amigas, que falam muito, é muito complexo, os homens se acham demais, não querem fazer mais o básico, estão muito acomodados, ou a maioria também tem outras preferências sexuais, então o mercado está escasso. Vamos polemizar, que era essa a minha ideia. Ou essa história de lidar com a mulher tornou-se tão difícil a ponto do homem esperar e ficar esperando que agora a mulher tome a iniciativa. Olha só, os princesos. faça a seguinte imaginação. Sou casado, mas aqui é por Sim. liberdade literária agora. Como se eu estivesse escrevendo um conto. Somos marido e mulher, e aí por algum motivo eu venho a te ferir ou até te matar. Isso foi ódio contra a mulher, gênero, sexo feminino, ou foi um crime passional de algo que aconteceu entre nós e se transformou pela violência? Eu diria mais um crime Lembrando que ela não é advogada, então ela vai responder diria mais um como uma crime leiga. passional. Mas a questão do feminicídio, né, já que você tocou no ponto, eu já conversei com delegados sobre isso, tá? E eles falam que é importante para a gente trabalhar em cima de dados. É mais pelos dados e quantificar. Uma pessoa muito até conhecida aqui no ramo, ela me falou isso, me trouxe esses dados. Mas eu ia tocar nesse assunto quando eu terminasse também de falar o raciocínio, que se a gente quer acabar com a questão da violência, do estupro, como eu mencionei aqui o dado do estupro de menores, né, de vulneráveis, a gente tem que melhorar a questão do Código Penal. E aqui eu tenho 2 advogados comigo para me ajudar nisso. Temos um problema penal no Brasil, temos um problema de justiça, uma justiça que é inapta, uma justiça que solta criminoso por aí, uma justiça que não é justa. Então a gente quer resolver essa questão, então vamos começar a trabalhar com essa questão da justiça. Nossos juízes, autoridades máximas. E um ponto aqui, por exemplo, a Erika Hilton, presidente da Comissão da Mulher trans, ela poderia ser condenada de misoginia. Ela chamou nós, mulheres biológicas cis, de imbecis. Sim. Como é que fica a presidente da Comissão de Direito da Mulher na Câmara falando isso? Você vê o exemplo, né? Interessante. Eu não poderia fazer esse exemplo. Nós não poderíamos, né, João? Mas Exato. uma mulher cis indicou exatamente o exemplo dela ofendendo a mulher. Ali pode ser interpretado, se essa lei já estivesse valendo, ela estaria com muitos processos. como uma pregação de ódio contra a mulher. Porque ela não é mulher. É a minha concepção, horas. É assim que eu vejo. Ela é uma mulher trans. Ela é um homem que se sente mulher. Mas naquele momento, quando ela diz aquilo da maneira como ela disse, ela está fazendo aquilo porque da forma como ela se enxerga, ela tem ódio da mulher. João, para a gente finalizar esse assunto, imaginemos, muito hipoteticamente, não estou pavinato, imaginemos que nós somos casados. E aí, por algum motivo, eu cometo a mesma coisa que eu usei de exemplo. Ele tá rindo já, hein, gente? Eu cometo a mesma coisa que eu usei de exemplo aqui com a Maria de Carles. Como é que a justiça vai encarar? Foi crime passional ou foi crime contra alguém? Eu vou lhe usar no melhor sentido. Alguém que se enxerga a mulher. Pois é, você vê, essa confusão ela é proposital, como você bem mesmo Sim. falou na introdução, e você vê, por exemplo, no caso da Erika Hilton, ela poderia sofrer tanto misoginia, quanto LGBTfobia, quanto até o racismo. Então poderia ser um grande combo, na verdade, né? Até a legislação, a jurisprudência tem dificuldade de encaixar isso, então seria um tipo específico, e ela também poderia praticar, né? Em verdade, essa questão da misoginia, ela não é justa no ordenamento jurídico por si só, primeiro por ser questão, né, de discurso, não crime efetivo, porque não tem a missandria, né, que é o ódio ao homem. Se existe a misoginia, existe a missandria, o próprio conceito de feminicídio, que ele é tido como, matou pela questão de ser mulher. Quando é o oposto, não tem matou pela questão de ser homem, não tem o masculinicídio. Então o conceito ele já é frágil, equivocado e vai sendo empurrado. E há uma grande dificuldade também, Caivano, na coleta desses dados, porque o importante é dizer que grande parte desses dados, a gente não se está falando de sentenças judiciais transitadas em julgado. Até você tem uma dificuldade ali, por exemplo, grande parte das medidas protetivas, os números são feitos com base nos boletins de ocorrência, que é uma informação unilateral trazida pela potencial vítima e depois é deferida uma medida protetiva via judiciário com base na Lei Maria da Penha. Então esses dados também já são com base nos boletins de ocorrência. Pode ser que depois, futuramente, se comprove que não. Até porque nesses casos da Lei Maria da Penha,
A palavra da mulher já tem o aspecto de prova considerando a legislação, ou seja, a mera palavra já tem essa questão. E aí você teve recente também a aprovação da violência psicológica, violência vicária, violência patrimonial, que sempre quem é o sujeito ativo, em tese, é o homem, só quem pode ser a vítima é a mulher. Então, assim, você vai desconstruindo tudo isso e você tem sempre o homem como o praticador. Por isso a minha pergunta para ela, né? Que tá fácil arrumar homem. Até no argumento é tão falso, na minha visão, em termos de conceituação, que é sempre o homem tá matando a mulher. Não, é aquele criminoso que matou aquela mulher. Evidentemente não é o homem, não fui eu, não foi você, a despeito do seu grande exemplo aí que você colocou, não foi o homem que matou, foi aquele criminoso que matou. E aí entra nessa outra confusão feita, que todas as votações recentes que tiveram de aumentar pena para praticantes de crime, a esquerda acabou votando contra, votou contra o aumento da pena e agora quer ter esse tipo aberto. Então realmente é uma coisa bem eleitoral, entendo, até por isso que estou com muito receio se a Câmara vai barrar mesmo de fato. Maravilha. Eu vou passar as